No verso 11 ele vai dizer: Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. Então Deus estava dizendo que Judá, o povo de Deus, Israel, havia se casado com outro Deus. E esse outro Deus era o inimigo do seu pai. É como se você, é exatamente isso. Você diz que ama o seu pai, e aí seu pai tem um inimigo. E aí você vai e casa com a filha do inimigo do seu pai. Era isso que estava acontecendo. Deus havia feito essa aliança com seus filhos. E nessa aliança, o povo de Deus, Judá, não deveria casar-se com outros povos. Isso está claro lá em Deuteronômio capítulo 7. Lá vai dizer assim, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para onde vais, para que dela tomes posse, e houver expulsado da tua frente muitas nações, a saber os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as entregar a ti, e as atacares, tu as destruirás totalmente, não farás com elas nenhum acordo, nem terás piedade delas, não realizará casamentos com elas, não dará tuas filhas a seus filhos, e não tomará suas filhas para teus filhos, pois elas fariam teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Então nós vemos aqui que Deus, ele não aceitava nessa aliança esse casamento misto, e era isso que o povo de Israel estava fazendo. E o grande problema de um casamento misto é a questão religiosa, pois o casamento com adoradores de outros deuses vai enfraquecer a família, vai enfraquecer os filhos, porque agora eles vão aprender sobre um outro Deus. Eles não serão totalmente fiéis ao Deus de Israel. Uma observação. Deus ele não aceitava o casamento misto, mas, porém, se essas pessoas se convertessem a ele, aí eles eram aceitos. A gente vê o exemplo disso na vida de Ruth. Ruth casou com Boaz, ela era moabita, e ela passou agora a fazer parte da linhagem do Messias. Não só ela, como também a Raabe, a prostituta, que também entrou na genealogia de Jesus, eram do povo gentil, mas se converteram a Deus. E aí então Deus aceitava. Mas se essas mulheres não se convertessem a Deus, Deus não se agradava desse casamento. E o problema do casamento, já é algo que Deus reprova desde Gênesis. Se você ler o livro de Gênesis no capítulo 6, você vai ver ali que vai relatar que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Houve um casamento misto. O resultado disso foi o dilúvio. Houve uma corrupção na terra e Deus, para resolver isso, trouxe um dilúvio, mostrando que desde Gênesis, Deus já não se agradava desse casamento misto. Se você ver a história do povo de Malaquias, que foi levado cativo para a Babilônia, o principal pecado era a idolatria. Eles estavam adorando Baal e outros deuses. Eles estavam sacrificando seus filhos a deuses como Moloque e outros. E aí Deus está virado. E por conta disso eles foram levados cativos. E aí o que acontece? O povo de Israel está cometendo agora em Malaquias, no retorno da Babilônia, o mesmo pecado. Estão se corrompendo. Nesse mesmo contexto do Antigo Testamento, Esdras e Neemias, que lideravam o povo nesse retorno do cativeiro babilônico, eles enfrentaram no início esse problema do casamento misto. E eles tiveram que tomar uma atitude drástica. Nós iremos ver aqui, olha o que diz Esdras capítulo 9. Terminado tudo isso, os líderes vieram falar comigo. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se separavam dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos, se casaram com as filhas desses povos, e com eles misturaram o povo santo. Lá em Esdras capítulo 10, vai dizer assim, no verso 1, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando-se, prostrando-se diante do templo de Deus, ajuntou-se a ele uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras dizendo,
temos sido infiéis para com o nosso Deus quando casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas mesmo assim, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres e seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito de acordo com a lei. Então, nesse retorno, ali onde Neemias e Esdras havia liderado o povo estava corrompido, o povo tinha tomado mulheres, estrangeiras, e isso não estava agradando a Deus. Então eles decidiram, naquele contexto, mandar embora todas as mulheres, estrangeiras, junto com seus filhos. E olha o que aconteceu. Então tá, aí Neemias e Esdras talvez, então a gente resolveu o problema. Só que passa-se o tempo. O que acontece? Neemias vai mostrar que eles voltaram no mesmo pecado, já sofreram no início, em mandar embora as mulheres com os filhos estrangeiros. Agora eles estavam de novo tomando para si mulheres estrangeiras. Olha o que Neemias vai dizer lá no capítulo 13. Além disso, naqueles dias vi que também alguns dos judeus tinham casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Eles estavam perdendo agora a sua língua materna, sua língua de origem. Os filhos estavam agora aprendendo outra língua, nem mais a língua do povo judeu. Olha o que aconteceu. Olha o que Neemias fez com esse povo que novamente caiu nesse pecado do casamento misto. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não darei vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomarei as filhas deles para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu sobre todo Israel. Contudo, até foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora temos de ouvir que fazeis este mesmo grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, estáis casados com mulheres estrangeiras. Aqui Neemias, ele vai ficar tão irado, que ele vai pegar uns desses judeus aí e vai espancar eles, vai arrancar o cabelo deles, e vai ficar irado com eles. Tamanha revolta de Neemias, porque o pecado era grave. Depois de tudo isso, o que o povo faz? Na geração de Malaquias, cometem o mesmo pecado do casamento misto. E hoje, na nossa geração, o que os crentes têm feito? O que tem feito? Hoje, em 2026, muitos também continuam caindo no mesmo pecado, fazendo aliança com pessoas que não amam a Deus, com pessoas que não querem compromisso com Deus. O pecado continua, infelizmente. Por isso que talvez nós estamos vivendo esse caos no nosso país. O povo que se diz evangélico está aí corrompido. Nós não somos melhores que ninguém, mas o ponto é que o casamento misto, ele traz prejuízo à pureza da fé. Quando marido e mulher não têm a mesma fé, a criação dos filhos é prejudicada, pois eles não têm a mesma fé e não têm os mesmos valores. A criança vai crescer com dois ensinamentos. Um vai querer ter compromisso com Deus, o outro não. Isso vai acabar corrompendo a descendência, os filhos, os netos, e será um ciclo. Olha para vocês verem que no Novo Testamento, isso também é ensinado. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo ele vai dizer que uma mulher viúva, ela poderia casar novamente, mas só se fosse no Senhor. Lá está escrito assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, que seja alguém que ame a Deus, que esteja na mesma fé, que seja cristã. Então o alvo de Deus é manter a fé e a religião pura. O alvo de Deus é que famílias sejam famílias fortes, cheias de fé para a glória dele. Deus quer que nós venhamos povoar essa terra com filhos que amem a ele, que nós venhamos deixar um legado. Mas se nós buscamos mulheres, ou as mulheres buscam esposos fora do povo de Deus, isso se enfraquece. Isso, quando não se desfaz, se torna divórcio. Portanto, você que ainda não casou, principalmente os mais jovens, tomem muito cuidado antes de escolherem alguém para casar. Como o pastor sempre diz, abre bem o olho
Abre bem o olho antes de casar, porque depois de casar aí fecha o olho, vai até o final. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Essas passagens que eu li para os irmãos é para que exatamente isso aconteça, para que o temor do Senhor esteja no coração de vocês, para que vocês vejam o erro dos irmãos do passado e não cometam o mesmo, que não venham receber a ira de Deus sobre as suas vidas, sobre os seus casamentos, né? O princípio da sabedoria é o temor a Deus, é olhar para a Bíblia, ver o que o povo errou, o que chamou a ira de Deus e não fazer o mesmo. Então, se você quer ter um casamento abençoado, você quer ter a bênção de Deus, seja obediente a Deus, seja primeiro fiel a Deus, e aí então você será fiel às pessoas. Se alguém não é fiel a Deus, se você casa com alguém que não se preocupa em ser fiel a Deus, não espere fidelidade dela. No primeiro momento pode até ter uma beleza, porque quando a pessoa quer casar, ela vai mostrar só as qualidades. Você vai falar, você vai ser submissa a mim? Vou até o final, até que a morte te separe. Mas se ela não ama o seu Deus, se ela não serve ao seu Deus, ela não vai carregar até o final esses votos. Se ela não é fiel a Deus, dificilmente ela vai ser fiel a você. A mesma coisa acontece para a mulher. Se o homem não é fiel a Deus, dificilmente ele vai ser fiel a você. Quando as coisas ficarem ruins, a fé dele vai ser abalada. Sendo talvez que nem tenha fé, né? Não seja como Sansão. Sansão era um homem escolhido por Deus, nazireu, era para ser separado, era para seguir esse caminho, casar com alguém do povo de Deus, e ele escolheu mulheres fora do povo de Deus. E teve a sua vida ali, né, desgraçada, viveu momentos difíceis em sua vida, principalmente nos relacionamentos com mulheres. No verso 12, vai dizer aqui a sentença de Deus aos infiéis, aqueles que estavam assumindo matrimônios, né, mistos. Vai dizer assim: o Senhor eliminará das tendas de Jacó homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos exércitos, seja quem for, não importa quem seja essa pessoa. Ou seja, é a mesma coisa hoje, não importa se você é pastor, presbítero, diácono, se você toca na igreja, se você presta algum serviço para a igreja, ou se você não faz nada, se você vem apenas na igreja, se você entrar nesses casamentos, Deus irá lhe destruir. É isso que ele está dizendo. Isso vale para nós hoje. Em segundo lugar, e último, a infidelidade do primeiro casamento.